CNN acaba de confirmar notícia terrível sobre Lula. Eu vou trazer tudo para vocês nos mínimos detalhes. Outra bomba, gente, tá? Que acabou de explodir em Brasília, tá? Pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes ganha força e essa notícia gerou pânico e desespero dentro do STF, gente, tá? Acabou de explodir uma bomba sobre prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e eu vou trazer também essa informação completa, porque eu tenho certeza que essa informação é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo agora, gente, tá? Aqui neste exato momento. E agora, gente, uma reviravolta acaba de acontecer. Acabou de sair notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Sim, o inacreditável simplesmente aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes, o que será que aconteceu com o Moraes, hein? O ministro Alexandre de Moraes acabou de dar decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro, gente. Tá uma reviravolta, acabou de acontecer. Por que será que o ministro Alexandre de Moraes ficou tão bonzinho assim de repente? Pois é, gente, tá? O inacreditável aconteceu e o ministro Alexandre de Moraes acabou de dar decisão favorável para Jair Messias Bolsonaro. Eu vim aqui correndo trazer essa notícia porque é notícia boa e eu sei que todos vocês vão gostar e muito, gente, tá? E assim, tem outras várias informações que eu trouxe, vou trazer aqui a partir de agora. Eu só separei notícias de altíssima qualidade aqui nesse boletim que você vai encontrar aqui a partir de agora. Então, sugiro que vocês larguem tudo que estão fazendo para prestar muita atenção, porque todas as informações, gente, tá? Sem exceção, todas as informações é uma mais impactante que a outra. Antes, eu tenho uma pergunta para fazer para todos vocês que estão aí do outro lado aí me assistindo. Eu quero perguntar se você já está fazendo parte aqui da nossa família. Sabe o que você precisa fazer para você fazer parte da nossa família? Só se inscrever no canal, gente, tá? E lembrando que é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada para se inscrever aqui. E ó, é muito simples, muito rápido, fácil, é automático, é só você olhar aqui embaixo, ó, não é aqui no seu vídeo, gente. Muita gente fica se vendo, mas aonde que eu clico? Não tem nada aqui na sua tela. Gente, você vai olhar aqui embaixo da plataforma da onde você tá me assistindo, tá? Aqui embaixo, em algum lugar, ou vai estar de cá ou vai estar de cá, um desses dois lugares aí, você vai encontrar em algum lugar, vai estar escrito assim, inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só fazer isso aqui, ó. Clica em cima, na hora. Você já vai estar fazendo parte aqui da nossa família. E o melhor, né? É totalmente gratuito. Estão preparados, gente? Tá? Se vocês estiverem de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável e admirem tudo que eu vou trazer a partir de agora. E essa vergonha que o Lula passou. Gente, Gente, é assim, é muita humilhação. Que ponto, que nível que o Lula desceu, gente, tá? Que humilhação. Vejam só o que o Lula tentou fazer de forma sorrateira, covarde, para derrubar o Flávio Bolsonaro. Governo Lula teria atuado para barrar convite de Flávio Bolsonaro na posse de José Antônio Castro no Chile. Gente, hoje está acontecendo a posse do presidente do Chile, que é de direita. O Lula já não gostava muito, mas tipo assim, como dois chefes do executivo, um recebeu o convite, o Lula tinha aceitado, né? Não, eu vou comparecer sim à posse, mesmo que o cara é de direita, mas eu vou lá fazer a política da boa vizinhança, vai que no futuro a gente, não sei o que passou na cabeça do Lula, o Lula tinha aceitado. Só que logo em seguida, depois de convidar o Lula, o novo presidente do Chile também convidou o Flávio Bolsonaro. Aí azedou o caldo de vez, aí o Lula não gostou. Aí o Lula, gente, tentou ali de forma sorrateira fazer com que o presidente do Chile desistisse, desconvidasse o Flávio Bolsonaro. E para desespero do Lula, ele não conseguiu, ele manteve a sua decisão. Se você quiser vir, você vem, mas o Flávio Bolsonaro eu não vou desconvidar, ele continua convidado. Tanto é que o Flávio Bolsonaro foi e esculhambou o Lula lá no Chile, gente, tá? Tá acreditando não? Tá aqui, gente, saiu na CNN, ó. Saiu na CNN, tá aqui, ó.
Lula tentou dar uma rasteira no Flávio Bolsonaro e saiu humilhado pelo novo presidente de direita do Chile. Vejam só. O governo Lula, de fato, tentou, inclusive, demover o Palácio de la Moneda, a sede, né, o governo chileno, deste convite a Flávio Bolsonaro. Tentou demover a equipe que organiza a posse de José Antônio Cast de convidar um senador da República Brasileira, mas que vai, provavelmente, né, mantido aqui todo o curso político traçado pelo PL pela família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro será candidato à presidência da República do Brasil em outubro deste ano. Matheus Teixeira, a sua apuração. É isso aí, gente, tá? Não vou nem prosseguir aqui, que eu vou resumir para vocês. O que o jornalista vai explicar aqui é que sim, gente, tá? O Lula não gostou de saber que o Flávio Bolsonaro, que pro Lula é assim, pô, o cara é um senador. O que tem que ir para lá é um presidente. Sou eu que sou o presidente do Brasil que devo ir. Só que o presidente lá, na equipe que organiza o evento lá do novo presidente de direita, lá no Chile, disse, olha, não, parou lá, Lula, aqui você não manda nada. Aqui você não manda nada. A gente convidou o Flávio Bolsonaro e o convite está de pé. Você vem se você quiser. Se você não quiser vir, não vai fazer falta nenhuma. Deve ter sido assim, né, gente? Mais ou menos assim. A gente implementa um pouquinho aqui. Mas deve ter sido isso. E o Lula, gente, foi humilhado pelo novo presidente de direita do Chile. Tá aqui, gente. Ó, o Lula tá constrangido. Lula trata o convite de Castro, novo presidente lá do Chile, a Flávio Bolsonaro, como indelicadeza diplomática. Como assim indelicadeza? O cara é o novo presidente do Chile, ele convida quem ele quiser, Lula. Você gosta ou não, você não vai fazer a menor falta para o novo presidente do Chile. Não vai fazer falta nenhuma. Você indo ou não para ele, ó, tanto faz, tanto fez, Lula. Aí o Lula, ai, que indelicadeza. Isso não pode. Ah, gente, pelo amor de Deus. Que humilhação, gente. Que humilhação o Lula acabou de sofrer. Humilhação internacional, né? Que é o pior ainda pro Lula, né? O Lula, em pleno ano eleitoral, foi humilhado internacionalmente. E agora, gente, preparem o bolso. Todos vocês que estão aí do outro lado, preparem o bolso, porque o Tachad voltou e o desgoverno Lula voltou. O Lula tá desesperado, precisa de dinheiro, porque ele vai fazer campanha, precisa de muito dinheiro, né, gente? Afinal de contas, esse gás do povo aí que ele tá concedendo, alguém tem que pagar. Isenção de imposto de renda, alguém tem que pagar. Luz gratuita ou mais barato, alguém vai ter que pagar. Então o Lula tem que tirar dinheiro de algum lugar. Aí o Lula, mas o Haddad deve sentar e falar assim, cara, a gente precisa de dinheiro, o que a gente vai fazer? Tachad. Vamos socar imposto no lombo desse povo brasileiro. Gente, tá? Protejam o bolso de vocês, porque o Lula e o Tachad atacou novamente. Lula e Tachad está criando mais um imposto para enfiar no lombo do povo brasileiro. Tá aqui. Vejam só. Pontos, que é uma demanda dos entregadores de aplicativo dos... gente, antes de trazer o vídeo, deixa eu ler aqui, né, gente, pra vocês entenderem. Guilherme Boulos, ministro de Lula, informou que proposta para regulamentar apps de entrega está prevista uma taxa de R$10 para motoboys com acréscimo de, além dos R$10, ainda tem um acréscimo de R$2,50 para cada quilômetro rodado. Ou seja, o cara sai de um estabelecimento, vamos supor, o cara está numa pizzaria para fazer uma entrega e a casa que fez a encomenda está lá a 5 quilômetros, né? Então ele vai sair dali e vai rodar 5 quilômetros. Agora, resta saber se esse 5 quilômetros vai ser cobrado de ida ou vai ser cobrado de ida e volta, porque só aí vai dar 10 quilômetros. Ida e volta é 10 quilômetros. Daria o quê? R$25, daria o quê? R$10? Assim, R$2,50. R$2,50 daria o quê? R$12,50. Se for cobrado ida e volta, seria R$25. Então, assim, gente, eu acho que os sanduíches, as pizzas, os foods aí que a gente pede vai ficar muito caro se isso aqui realmente for aprovado. É o que o Lula, é o que o desgoverno Lula e o Tachad está propondo. É muita crueldade e perversidade, meu Deus do céu. Pontos, que é uma demanda dos entregadores de aplicativo, dos motoqueiros, é uma taxa mínima de R$10, com adicional de R$2,50 por quilômetro rodado. Vamos buscar o diálogo para ver se é possível incorporar no relatório. Se não for, o governo pretende apresentar como uma emenda, né? O tema
relativo às entregas agrupadas, né? Onde o iFood e as outras plataformas cobram do cliente o valor integral, mas não repassam esse valor para os motoqueiros. Para nós é um tema importante também de ser estudado. Tema importante para o desgoverno Lula é aumentar imposto, socar imposto no lombo do povo brasileiro. Então, assim, gente, a gente fazendo uma simples continha de padeiro, se isso aí for cobrado de ida e volta, né, gente, tá? O acréscimo de cada quilômetro rodado, ida e volta, se for 5 quilômetros, vai multiplicar por 2, ida e volta, né? São 10 quilômetros, R$25, mais os R$10 que vai ser cobrado de taxa mínima, gente. Ou seja, o povo brasileiro se ferrando e se lascando. E essa culpa eu não carrego porque eu não votei no Lula. Ninguém da minha família vota neste cidadão e a gente dorme com a consciência tranquila. E vocês aí, gente, vocês dormem com a consciência tranquila? Por não ter votado em Lula da Silva e não compactuar, porque isso aqui, gente, quem votou no Lula tá compactuando com isso aqui. Quem votou no Lula, colocou ele lá na presidência, pro Lula ir lá escolher o Tachad, para escolher essa aberração aqui, essas pessoas têm culpa. Eu fico indignada. Daqui a pouco, gente, CNN confirma uma tragédia sobre o Lula, tá? A notícia acabou de ser confirmada. Desespero tomou conta da esquerda. Tragédia sobre Lula acabou de ser confirmada. Direto de Brasília, a CNN vai trazer todos os detalhes. Essa notícia saiu agora há poucos instantes. Mas vamos de notícia boa, gente, tá? É tão raro ter notícia boa pro Jair Messias Bolsonaro que a gente fica até... Sabe aquele ditado? A esmola quando é demais, o santo desconfia. O que será que aconteceu pro Alexandre de Moraes ter tomado decisão favorável ao Bolsonaro? É inacreditável isso, mas aconteceu, gente, tá? Bolsonaro pede autorização a Moraes para receber o conselheiro de Trump na prisão. Tá aqui, gente. Primeiro, o Bolsonaro fez o pedido. A defesa dele foi lá, enviou o pedido para o Alexandre de Moraes para receber o conselheiro de Donald Trump. Esse conselheiro que está aqui ao lado, gente, tá? Do Bolsonaro, é o Darren Beach. Inclusive eu trouxe ontem aqui no canal, vocês já sabem de quem se trata. E esse Darren Beach está sendo enviado pelo Donald Trump aqui para o Brasil e o Lula está desesperado, achando que o Trump está enviando ele aqui para o Brasil para interferir nas eleições de 2026. O Lula está desesperado, tá? Ele está convicto que Donald Trump está enviando o Darren Beach aqui para o Brasil para investigar e para interferir nas eleições de 2026. Aí o Bolsonaro foi lá e fez o pedido. Aí a defesa do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro, pediu para o Alexandre de Moraes para receber o aliado de Donald Trump, o enviado, né, que vai vir aí no Brasil nos próximos dias. O Bolsonaro quer recebê-lo. Aí o Alexandre de Moraes, por incrível que pareça, deu parecer favorável, gente. Aqui eu até queimei minha língua, porque eu disse para vocês que era muito difícil o Alexandre de Moraes autorizar a visita, né, do Darren Beach, porque o Darren Beach é um cara que já detonou o Lula nas redes sociais, é um crítico ferrenho do Alexandre de Moraes e por esse motivo eu achei que ele não ia autorizar. Mas, graças a Deus, tá aí, gente, tá? Bolsonaro vai receber a visita do enviado de Donald Trump, do aliado de Donald Trump, que vai vir para cá para ver também essas questões de eleição 2026, para desespero, né, de Lula da Silva. Tá aqui. Moraes autoriza a visita de assessor de Trump a Jair Bolsonaro. Gente, tá aqui a notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, permitiu que Darren Beach, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visite o ex-presidente Bolsonaro na Papudim, em Brasília. Segundo a decisão de Moraes, a visita deverá ocorrer na quarta-feira, dia 18, entre 8 e 10 horas. O pedido da defesa do ex-presidente solicitava uma exceção para antecipar o encontro para sábado de 16 ou domingo 17, o que fugiria das datas habituais de visita, normalmente marcadas para quartas e sábado. Moraes justificou que não há respaldo legal para alterar dias de visitação em caráter individual, pois os visitantes precisam seguir as regras do sistema prisional. O ministro afirmou que tal medida visa manter a organização e a segurança do local.
Darren Beach poderá levar um intérprete desde que comunique previamente sua presença. Darren Beach já criticou Moraes publicamente ao chamá-lo de principal arquiteto da censura e perseguição a Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Ele foi, sim, um crítico ferrenho do Alexandre de Moraes, disse coisas horrendas sobre Moraes, e eu sinceramente achei que o Moraes não iria. Eu pensei assim que ele ia levar assim a coisa muito a ferro e fogo, mas alguma coisa aconteceu, gente. Eu fico pensando, o que será que aconteceu que o Alexandre de Moraes deu esse parecer aí favorável para o Bolsonaro, hein? O que será? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente, seguindo com as informações. Daqui a pouco eu separei para trazer para vocês uma bomba contra o Lulinha. O filho do Lula também vai estar aqui nesse boletim. Mas antes, vamos trazer aqui a CNN, que acabou de confirmar uma tragédia sobre Lula da Silva, gente, tá? E o clima é de desespero na esquerda. O desespero tomou conta da esquerda, do Lula e do PT. Por quê, gente, tá? Aqui em cima, ó. Vejam lá. Clima de pânico entre petistas. Nova pesquisa aponta crescimento contínuo de Flávio e queda consistente do descondenado Lula da Silva. Gente, assistam com muita atenção, gente, porque esse vídeo aqui traz com riqueza de detalhes a forma avassaladora com que o Flávio está subindo nas pesquisas. Mostra na tela para vocês entenderem tintim por tintim a queda do Lula e a ascensão do Flávio Bolsonaro, que gerou pânico e desespero. Essa notícia está sendo considerada, gente, a pior notícia sobre o Lula até o dia de hoje. Vocês vão entender o porquê. Assistam. Já no segundo turno, Lula e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, aparecem numericamente empatados. Vamos aos números. Em dezembro de 25, agora, Lula tinha 46% das intenções de voto. Em janeiro, ele ficou com 45%, em fevereiro com 43%. Agora, em março, caiu para 41%. Se olharmos para dezembro, então, foi uma queda considerável. O senador Flávio Bolsonaro tinha 36%, Lula tinha 46%, lembram? Flávio 36%, aí em janeiro foi para 38% e manteve o patamar em fevereiro. Agora em março, ele subiu para os mesmos 41% de Lula. Importante esses números. O que é mais importante é a oscilação das retas. Não interessa agora, neste momento, os números, mas qual é o movimento e a tendência. A gente vê a boca do jacaré fechando, uma aproximação. Isso mostra uma tendência de queda de Lula ao longo do tempo e uma tendência de crescimento de Flávio Bolsonaro. É por isso que a gente trouxe ontem a informação de que Lula decidiu antecipar a estratégia de bater de frente com Flávio Bolsonaro. Ele queria esperar até abril. Por quê? Porque abril não haveria uma chance de uma troca de Tarcísio por Flávio. Lula acha Tarcísio mais difícil de combater do que Flávio. Então queriam esperar até abril para que Flávio ficasse na frente, passou o período de elegibilidade, não tem possibilidade de troca de Tarcísio, e aí Flávio é o adversário. Só que o Palácio do Planalto hoje teme não dar tempo de desconstruir a imagem de Flávio Bolsonaro, de abril a outubro. Gente, tá, o trem tá feio pro lado do Lula. Eu acho que ficou muito bem explicado. Gente, eu penso da seguinte forma, quando um esquerdista... Eu fico imaginando o Lindbergh Faria, eu fico imaginando o Guilherme Boulos, a Gleice Hoffmann, o Capitão Cueca, aqueles companheiros do Lula. Eu fico imaginando todos eles assistindo aqui esse vídeo. Gente, eu fico imaginando uma reunião entre todos eles, a choradeira que deve ser. Gente, mas o que está acontecendo? O Lula está distribuindo tanto dinheiro, gente, ele está dando o gás do povo, ele está... Bolsa Família...
Ele tá, o imposto de renda, gente, tá? O Lula tá aí barateando a energia para as pessoas carentes. Gente, a gente tá fazendo tudo tão certinho. O Lula tá com a máquina na mão, tá com o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. O Lula tá fazendo de tudo, mas não tá... Eu fico imaginando que deve ser assim. O Lula deve ficar pistola com aqueles ministros, gente, que vocês não estão trabalhando direito, eu não estou crescendo nas pesquisas, vocês têm que se alinhar, vocês têm que trabalhar, vocês têm que me colocar lá no topo. Eu fico imaginando o Lula desesperado, gente, ali nessas reuniões. Essas reuniões devem acontecer toda semana. O Sidônio, o que está acontecendo, que você não está fazendo um serviço que preste? Gente do céu, o Lula deve estar pistola com isso aqui, gente, tá? Eu acho que o homem deve estar pistola. E deve estar furioso também com isso aqui, gente, tá? Gente, hoje foi uma tragédia atrás da outra pro Lula e pro Moraes, né? CPMI do INSS entra com recurso para manter quebra de sigilo de Lulinha, gente, tá? Para desespero do Lula e do Lulinha, o cerco vai continuar se fechando. Então, a CPMI acabou de anunciar que não vai desistir do Lulinha, tá? Presidente e relator da CPMI do INSS acaba de confirmar que desistir não é uma opção. Eles vão entrar com recurso para manter a quebra do sigilo do Lulinha. Lembrando, gente, só a título de informação, que independente dessa ajuda do Flávio Dino, que foi lá, deu aquela ajudinha, né, pro Lulinha, independentemente dessa ajudinha do Flávio Dino, mesmo assim, o André Mendonça, lá na outra ponta, autorizou a Polícia Federal a quebra do sigilo fiscal, bancário, telemático do Lulinha. Então tá tudo quebrado, independente. Deu pra vocês entenderem? Então fiquem tranquilos, gente. Fiquem tranquilos, pessoal, que tem sim quebra de sigilo fiscal bancária do Lulinha. Tanto é que nos últimos dias estourou uma bomba atrás da outra, né? Dinheiro para dono do sítio de Atibaia, mais 750 mil não sei para quem, movimentou 19 milhões e por aí vai, gente, por aí vai soltando. A Polícia Federal, as coisas estão vazando, né? Estranho, né? As notícias terríveis do Lulinha estão aí vazando na imprensa para desespero do Lula em ano eleitoral. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Juristas na revista Oeste acaba de explodir uma bomba sob pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Explodiu pedido de prisão contra Alexandre de Moraes. E juristas aqui na Oeste vai trazer todos os detalhes dessa notícia que gerou pânico e desespero dentro do STF. Por que eles estão desesperados? Vocês vão ter que assistir tudo para entender a bomba contra o ministro Moraes. Vejam só. E 2 advogados protocolaram no Supremo um pedido de prisão e afastamento do ministro Alexandre de Moraes. A petição foi enviada ao presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, e pede a abertura de investigação sobre mensagens atribuídas ao ministro e também ao banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo os advogados, os diálogos teriam sido encontrados no celular do dono do Master e indicariam contato entre os dois no dia em que Vorcaro foi preso pela Polícia Federal. Os autores do pedido afirmam que os fatos precisam ser apurados para esclarecer as circunstâncias das conversas e possível interferência em investigação. Além da prisão e do afastamento do ministro, os advogados também pedem que o caso seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República para avaliação de eventuais crimes. Segundo eles, a conduta poderia se enquadrar em obstrução de investigação, advocatícia administrativa ou prevaricação. São vários crimes ali, Marcília, possíveis para enquadramento do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que o Moraes, se fosse juiz do Moraes, já teria prendido o Moraes há muito tempo. Há muito tempo, preventivamente, com pedido, sem pedido, da Polícia Federal, do guardinha da esquina, não interessa, porque o Moraes não precisava de ninguém pedir para ele tomar de ofício, não é, as suas providências. Veja, primeiro que faz todo sentido esse pedido, porque a advocacia administrativa é exatamente o que a gente suspeita que o Moraes fez. O que é esse crime de advocacia administrativa? É quando um funcionário público, né, ele advoga para alguém, um juiz advoga para alguém. Claro que um juiz não pode advogar. Então, quando ele faz isso, crime, advocacia administrativa. Obstrução de justiça, o que é isso? Esse crime, o que ele significa? Bom, as investigações estão em curso e o Moraes, se por acaso recebeu mesmo aquela mensagem, vai bloquear do Vorcaro, e aquilo se referia à prisão dele, no mesmo dia em que ele foi preso pela primeira vez, ele recebeu essa mensagem. Se ele recebeu, como fica óbvio, já está
dado. Só ele, Moraes, nega que recebeu, mas todo mundo sabe que ele recebeu. E ele respondeu. A gente não sabe o que respondeu, mas não importa, ele interagiu com aquilo. E ao interagir com aquilo, pode ser sim que ele obstruiu, ele impediu a sequência das investigações. A Lava Jato, ela foi anulada porque supostamente o Ministério Público, o promotor estava conversando com o juiz. A gente tem aqui o Moraes conversando, é isso que está sendo exposto pela imprensa, o Moraes conversando com um criminoso, com um bandido, no dia da prisão dele. Isso não é grave? Isso não é motivo para uma prisão preventiva? Com absoluta certeza. Nós já falamos ontem que é possível que o curso das investigações sobre os ministros do STF possam ignorar o Gonê, contornar, desviar-se do Gonê, porque se a Polícia Federal quiser, ela pode pedir prisão preventiva de ministro, por exemplo, sem passar pelo Gonê. Pode pedir busca e apreensão de ministro sem passar pelo Gonê, pedindo diretamente, por exemplo, ao André Mendonça, que é o relator, que é o dono do caso Master, de onde tudo isso está irradiando, de onde tudo isso está nascendo. Então, se ali, desse caso Master, da Meredith, dessa história toda, brotam essas investigações que chegam nos ministros, o ministro André Mendonça é também o dono do caso que envolve os ministros. E se a Polícia Federal quiser contornar o Gonê e pedir essa prisão preventiva, busca e apreensão, e até mesmo a delação do Vorcaro, pode fazer diretamente ao Mendonça e ele dá. Olha aqui, vou procurar ser conciso e resumir essa ópera. Claro que esses caras cometeram crimes gravíssimos. Claro que isso aí já foi revelado. Eu não entendo como eles tentam permanecer. Neste momento, nós temos dois juízes, que nunca foram juízes, que ganharam milhões de um bandido que chefiou a quadrilha que executou, que consumou o maior escândalo da história. É isso que precisa ser repetido, não precisa provar mais nada. Eles deveriam sair. Porque as provas, eles tentaram ocultar isso aí, destruir. O período em que o Toffoli cuidou desse caso foi uma vergonha, um período de vergonha nacional. Ele tentou destruir as provas, esconder, botou tudo sob sigilo. Então é o seguinte, o Brasil tem paciência, mas até o Brasil tem limite para isso aí. Está na hora de esses caras saírem por conta própria ou afastados por quem ainda tem vergonha na cara no Supremo. Que seria o ministro André Mendonça, né, gente? Tá? Ministro André Mendonça, um homem justo, íntegro, no meio daquele turbilhão de corrupção, né, gente, tá? Então, assim, gente, contra fatos não há argumento, gente. Pedido de prisão apresentado contra o ministro Alexandre de Moraes, e ele deve estar furioso, pistola. Quem ousa, gente, a pedir prisão do ministro Alexandre de Moraes, gente, o todo-poderoso Moraes. Ele deve estar, assim, extremamente furioso. E é claro que uma notícia como essa é uma devassa no STF, gente, tá? Cria aquele clima tenso de pânico, como diz a própria a Daniela Lima há uns 3 dias atrás. O clima, gente, é de luto dentro do STF por causa desses escândalos. E escândalos que atingiram em cheio. Porque o caso Master, gente, hoje, não sei se vocês repararam, atingiu assim, simplesmente em cheio o STF. Claro que atingiu parlamentares, gente do alto escalão da política, atingiu. Mas quando um escândalo de uma fraude, de uma quadrilha, de uma roubalheira como essa do Daniel Volcari, do escândalo Master, envolve ministro da Suprema Corte, tem um peso muito maior, porque ali é uma corte que julga. E são eles que vão precisar ser julgados, porque segundo relatos, informações que estão surgindo aí na imprensa pela própria Polícia Federal, eles estão ligados diretamente nesse escândalo, nessa teia de escândalo de corrupção. Segundo os vários juristas, inclusive aqui o próprio doutor André Marcelo disse, olha, tem que ser investigado. É ministro da Suprema Corte? É, mas não é intocável. Tem que ser investigado. E não é só eu, não é só os juristas que também pensam dessa forma. Também temos aqui, gente, tá? Assistam esse vídeo com muita atenção. Relator da CPI do crime organizado, o delegado e senador Alessandro Vieira, partiu para cima do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli sem dó e nem piedade. E acabou de expor mais uma bomba que está sendo preparada contra os dois ministros. Investigação, gente, CPI, para investigar condutas e decisões do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli com esse envolvimento com o bandido e criminoso
do Daniel Vorcaro. Assistam com muita atenção. É uma bomba contra Moraes e Toffoli. Vejam só. Os fatos são muito graves, né? A gente não pode empurrar um elefante desse tamanho para debaixo do tapete, não cabe. Né? Você tem já reconhecido, parcialmente confessado pelos ministros, um relacionamento entre familiares do ministro Toffoli e familiares do ministro Alexandre com o grupo criminoso que comandava o Banco Master. Um reconhece ter recebido um valor que vai estar ali na casa de 15 a 35 milhões de reais através de um fundo familiar, no caso do Dias Toffoli, e o outro recebeu em torno de 80 milhões de reais através do escritório de advocacia da família. A gente não está fazendo condenação prévia dos ministros, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tem muita responsabilidade. Mas esses fatos, obviamente, demandam uma apuração. Essa apuração poderia acontecer em duas frentes. Por crime comum, lá perante a PGR, ou por crime de responsabilidade aqui no Senado, através de um processo de impeachment. Quem está apresentando é uma demanda que antecede. Olha, vamos fazer uma investigação técnica, objetiva, serena, que mostre essa realidade. Esses contratos existiram, esse dinheiro circulou, os ministros foram beneficiados. Qual foi a contrapartida? E a partir daí, a partir dessas conclusões provadas, aí ele vai para outras consequências. Outras consequências. Se tudo for comprovado, aí vai para outras consequências. Inclusive, exatamente o pedido de prisão que foi aí pedido, né, por advogados, juristas, parlamentares, muita gente pedindo a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos lá, gente. Por incrível que pareça, saiu notícia boa para o Jair Messias Bolsonaro. Vocês acreditam nisso, gente? Saiu notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Alexandre de Moraes ficou bonzinho agora. Por que será, hein? Acabou de dar a decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro.